aí fechando esses 7 dias de primícias. Então já foi falado aqui muitas coisas interessantes. O Vitor frisou ontem alguns temas das ministrações. Eu quero rapidamente repassar para vocês se atualizar e ficar atualizado. Então começou dia 31 nós falando sobre livre-se dos excessos. Se você quiser ter um ano de 2020 diferenciado, tem que se livrar dos excessos. Então vai anotando aí se você quiser relembrar, ou senão depois você pode assistir ali no YouTube, na página da comunidade, está lá todas as ministrações, né? Também depois no dia 1º foi iniciado aqui, dando abertura nas primícias, falando sobre que Deus honra as alianças. O pastor Celso ministrou. Depois o dia 2, dando sequência, promessa, processo e destino. Foi algo bem profundo que Deus trouxe ao nosso coração, nosso entendimento. Depois em sequência foi também ministrado sobre herança fora do alcance das crianças. Em sequência, dia 4, as 3 fases da vida de Pedro. E depois também o dia 5, deixando a imaturidade e acessando o governo de Deus. E onde foi falado sobre os homens com mente de governo, Deus trabalhando sobre isso, foi falado muito sobre maturidade, imaturidade e sobre o governo de Deus. E hoje eu quero trazer uma palavra também nesse sentido. Eu quero falar um pouquinho sobre não negocie o seu direito de governo por causa dos dias maus. Amém? Quero encerrar hoje falando sobre isso. Não negocie o seu direito de governo por causa dos dias ruins. Existem dias ruins, irmãos, que vão ser tentador para você negociar o seu lugar. Deus te colocou numa posição. Se você é um pai de família, Deus te colocou como sacerdote da casa. Se você é um gerente de uma empresa, Deus te colocou lá como um gerente de empresa. Se você é um funcionário, Deus te colocou lá como funcionário. E em cada lugar Deus te colocou, confiou em você alguma coisa. Mas todos os dias, irmãos, nós somos tentados. No meu caso, Deus me colocou para ser pastor nesse lugar. Mas todo dia eu sou tentado a parar. Todo dia eu sou tentado, irmãos, por uma coisa ou por outra, a sair desse lugar, a negociar aquilo que Deus confiou para mim. E muitas vezes por causa das circunstâncias que nós vivemos, por causa das dificuldades que nós passamos, por causa da situação, por causa da pressão que está sendo sobre nós, por causa da tentação, por causa dos nossos desejos, por causa das nossas vontades, nós somos tentados a negociar, a barganhar esse lugar de governo, essa posição de pai de família, de sacerdote da casa, de um homem de governo, de uma pessoa de Deus. Às vezes você é tentado a negociar isso, a barganhar isso, a fazer uma troca. E deixa eu dizer para você, sempre que você aceitar uma oferta de Satanás, você vai perder um lugar em Deus, você vai perder um lugar no reino. Sempre que você aceitar a proposta, por isso eu digo a você, não negocia. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que são inegociáveis. Tem coisas que você pode até fazer uma troca, negociar uma coisa ou outra, seu carro, seu celular, alguma coisa nesse sentido, sua casa, enfim, é negociável, é viável entrar numa proposta de acordo, de negociar. Mas existem algumas coisas em nossas vidas que são inegociáveis, que você não pode acertar, não tem nem conversa, não tem nem proposta. E eu quero perguntar para você, quantas vezes Satanás já parou na sua frente e tentou negociar com você, tentou te fazer uma oferta para você, tentou fazer assim, vai por aqui que tu vai se dar bem. E algumas pessoas, irmãos, eles aceitam a negociar com Satanás. Quando você para negociar com ele, não pensa que tu vai sair vitorioso, você vai perder, você vai ser afetado. Então não tem conversa com ele, irmão. Ele é um ser milenar. Para você ter ideia, ele conseguiu ludibriar a cabeça de a terça parte dos anjos, quando ele fez a rebelião no céu. Agora, se ele conseguiu fazer a cabeça a terça parte dos anjos celestial, para acompanhar ele,
fiz os anjos acreditar que eles poderiam tomar o trono, tomar o poder. Você acha que nós, meros mortais, vamos conseguir sair vitorioso numa batalha com ele, num confronto com ele? De jeito nenhum. Então não tem negociação, não tem coisas que você tem que colocar na tua vida como prioridade. Princípios na sua vida você não pode negociar. Existem alguns princípios que não tem conversa, não tem como negociar. Você tem que se posicionar. Sabe por que às vezes a gente fica sendo enrolado em algumas coisas? Porque a gente não sabe dizer não. As pessoas te enrolam, as pessoas te conversam, as pessoas te levam em banho-maria, como se diz. Por quê? Porque você não sabe se posicionar. Agora quando vier, quando você vê, corta na primeira, diz, não tem para ninguém, eu tenho uma posição, eu tenho princípios, eu tenho fundamentos, eu estou fundamentado em Cristo, isso tem coisas na minha vida que eu não negocio, tem coisas na minha vida que são inegociáveis, amém? E às vezes nós, por causa da circunstância, por causa da necessidade, pastor, mas você não sabe a pressão que eu estou vivendo, você não sabe a pressão que eu vivi, por isso eu agi dessa forma. Não, quando você se posiciona, diz assim, não, esta minha posição no reino de Deus é inegociável, pode vir o que vier, irmão, você não vai se mover, você vai ser durão na queda, cara, você vai ser perseverante, tem que ter couro grosso, cara, para aguentar a pancada, você sair rindo, em vez daquele que te bateu sair rindo, ele te bate e você sai rindo da cara dele. Isso é ser durão, isso é você ter postura, e é mediante a tua posição, é mediante a tua postura que vai definir o teu destino. É a tua posição, é o teu posicionamento que vai definir quem você vai se tornar. Se você vai se tornar um escravo, ou você vai se tornar um governo, ou vai se tornar um governante. Amém? Você está entendendo? Diz amém. Antes de eu entrar na palavra, irmãos, eu quero passar rapidinho aqui uma breve receitinha para você ter um ano de 2020 diferente. Amém? Se você quiser anotar aí, anota. Primeira coisa, você precisa traçar um plano de ação. Às vezes as pessoas começam o ano e quer que o ano tudo aconteça de bom, mas a pessoa não traça um plano de ação. Você precisa ter, primeira coisa, um plano de ação. Um plano de ação, o que é? Você vai fazer um plano para depois você ter ação. Tem gente que tem ação sem fazer plano, e é por isso que vive com a cara arrebentada, é por isso que vive com a vida financeira destruída, é por isso que vive com o casamento destruído, é por isso que vive com a vida espiritual destruída, porque a pessoa ela tem ação, mas sem plano. E outros, eles não conseguem atingir níveis nenhum, porque ele tem plano, mas não tem ação. Ele tem planos, olha, se eu for conversar, sentar com a pessoa tem excelentes planos, tem excelentes ideias, mas não tem ação. Aí vai virar uma água parada, uma água que não vai resolver nada, não vai matar a sede de ninguém. Então tem que ter um plano de ação. E dentro desse plano de ação, você precisa ter, em primeiro lugar, você precisa saber quem você é em Deus. Saber quem você é em Deus fala do quê? Fala de identidade. Saber que, quando você descobre quem você é, fala do quê? De identidade. Você sabe quem você é. Hoje, se chamar o teu nome aqui, você está no meio da multidão, e alguém chamar pelo seu nome, ainda que não seja você que essa pessoa está chamando, você vai parar para ouvir, porque você sabe quem você é. Você tem uma identidade. Quando você sabe quem você é em Deus, irmão, é uma das primeiras coisas, saber quem você é em Deus. Isso fala do quê? De identidade. Segundo, nesse plano de ação, você precisa ter o quê? Precisa saber o que você carrega. Saber o que você carrega fala do quê? Fala de conhecer o seu potencial. Você precisa saber o que você carrega. O que você carrega aí? Você carrega o Espírito Santo aí? Sim ou não? Sim ou não? Está na dúvida ainda? Você carrega Jesus aí dentro do seu coração? Amém? Então você precisa saber identificar o que você carrega. Isso fala do quê? Fala de você saber o teu potencial, a tua capacidade. Aí pode todo mundo falar o que quiser de você, você não vai nem se mover, porque primeiro você já sabe quem você é em Deus, você tem uma identidade, e agora você sabe o que você carrega. Ainda que as pessoas digam que você é endemoniado, que você é isso, que você é aquilo, mas você sabe que você não é. Você sabe, você identificou o que você carrega.
Então você já tem e sabe o teu potencial, sabe até onde você pode ir. Você conhece os seus limites. Porque na vida é assim, tem coisas que você sabe, tem alguns lugares que você pode acessar, tem lugares que não. Eu sei que eu me conhecendo, tem lugares que eu não posso entrar ainda, que tem cenários que eu sei que vai se abrir para mim entrar, mas não é hora. Então eu estou esperando o meu amadurecimento, a minha preparação, estou me preparando para poder acessar esses lugares, porque eu me conheço. Outra coisa que precisa ter dentro desse plano de ação, você precisa você precisa saber com quem melhor, é o terceiro, você precisa saber para onde você está indo. Porque tem pessoas, irmão, que não sabem para onde está indo. Mas eu vou para a igreja, mas para que tu vai na igreja? Qual é o propósito disso? Então você precisa saber para onde você está indo, qual é o seu destino, aonde você quer chegar. Isso fala do que? Saber para onde você está indo fala do que? Fala de você ter direção. Tem muita gente sem direção. Por que não tem direção? Você já viu um carro desgovernado? É assustador. Ele vai atropelando todo mundo na frente. Por que tem pastores, tem líderes, tem pessoas que andam atropelando todo mundo? Ele quer chegar em algum lugar, ele nem sabe onde ele quer chegar, mas ele quer chegar no lugar de destaque, e para isso ele tem que pisar em todo mundo. Ele atropela todo mundo que está na sua frente, não quer nem saber, ele não tem compaixão de ninguém, ele pisa em todo mundo, porque ele precisa aparecer, ele precisa chegar em algum lugar, mas anda sem direção. Então saber para onde você está indo, fala do que? De ter direção, de ter direcionamento. Então uma pessoa assim, dentro desse plano de ação, você precisa ter isso, você precisa saber para onde você está indo, ok? Quarto, dentro desse plano de ação, você precisa saber com quem você está indo, porque não adianta você escolher a direção certa, você escolher o caminho certo e a companhia errada. Essa companhia errada, irmãos, ela vai ter mais influência em fazer você desviar do seu propósito do que você convencer ela. Então, para você colocar aquilo que a gente falou então no início do dia 31, falamos sobre isso, livre-se dos excessos, foi falando um pouquinho sobre isso. Você precisa se livrar dos excessos. Por quê? Porque dentro disso aí, o que vai acontecer? Se você você escolheu a direção certa, sabe para onde você está indo, mas colocar companhias erradas na tua vida, essa pessoa vai fazer num certo momento da vida, essa pessoa vai te atrapalhar, porque essa pessoa ela está no lugar errado, como falou o Vitor ontem aqui, como bem falou o Vitor aqui ontem na palavra, que um objeto fora do seu lugar, aonde você coloca a geladeira na sua casa. A geladeira é algo excepcional, que não pode faltar em nossa casa, mas ela não pode ficar no quarto, ela não pode ficar lá onde fica na frente da televisão, ela tem o lugar certinho para ficar lá. Se você pegar o fogão é algo essencial, coloca o fogão no quarto e coloca a cama na cozinha, não vão cumprir o seu propósito. Se vão cumprir, vai cumprir de forma errada, vai atrapalhar, vai mais atrapalhar do que dar certo. E tem gente que você coloca na tua vida, irmãos, eles mais te atrapalham do que vai progredir para o teu sucesso. E é por isso que às vezes você anda por aí carregando um fardo, irmão, que você está cansado. Você anda cansado, você anda exausto, porque você está colocando coisas na tua vida excessivas, que está te prejudicando. Então você precisa saber, e você saber com quem você vai, fala do quê? Fala de ser seletivo. Ser seletivo, quem são as pessoas, que fazem parte do ciclo da sua amizade, do seu relacionamento, para quem você abre o coração, com quem você compartilha a sua vida, é isso que fala. Está entendendo? Diz amém. Outra coisa, é você ter uma visão clara das coisas. Você tem que ter uma visão clara, aquilo que eu falei antes, você precisa ter uma visão clara, você precisa entender, porque tem gente, irmão, que ele age sem entender, e agir sem entender, o que é? É ser ignorante. Então não é errado a pessoa ser ignorante, o errado é a pessoa perseverar na ignorância, é ser teimoso. Tem gente, irmão, que ele confunde perseverança com teimosia.
Já viu alguém assim? Ah, mas eu sou perseverante, a Bíblia diz que irmão, não confunda teimosia com perseverança, ou perseverança com teimosia. Tem gente que é cabeça dura, cara. Você está vendo, está quebrando a cara toda a vida. Não, mas eu sou persistente, pastor. Eu estou insistindo. Deus falou comigo. Irmão, se Deus falou com você, é Ele que vai abrir a porta, é Ele que vai abrir o cenário para você entrar. Amém? Então, tem que ter essa flexibilidade, esse entendimento, ter uma visão clara das coisas. Isso fala do quê? Isso fala de conhecimento. Aí a pessoa não quer ter conhecimento, porque o conhecimento custa caro. Ter conhecimento, você que se formou numa faculdade, você que fez um curso, você que está estudando, só você sabe o preço que você está pagando. Ainda, às vezes não é só o preço financeiro, é material, mas é o preço do tempo, da dedicação, você colocar a cara nos livros, colocar a cara na Bíblia para você estudar, ficar horas e horas estudando, buscando a Deus, e assim por diante. Existe um preço muito caro, e as pessoas elas querem se isentar desse preço, não quer pagar esse preço. E é por isso que nós estamos vendo uma geração, irmão, uma geração que está sendo manipulada. É uma geração, igrejas que estão cheias de pessoas que estão sendo manipuladas por líderes que se treinaram, buscaram habilidade para manipular a cabeça das pessoas. E existe um bando de gente aí, irmão, um monte de gente que está aí sendo manipulada. Parece aqueles robozinhos que está indo atrás, aonde vai, ele está indo junto, para a direita, para a esquerda. E aí ele vai, ele sabe por quê? Porque ele não buscou conhecimento. E o que nós queremos trazer para a igreja nesses dias, irmãos? É para que nós assumimos um posto de governo, que ninguém te manipule, que ninguém diga assim, diga o que você precisa ou não fazer, que você tenha o seu próprio conhecimento. Você está entendendo? Diz amém. Amém? Outra coisa, você precisa ter planejamento. Dentro desse plano de ação você precisa ter planejamento. Tem gente que planejamento fala do quê? Fala de ser organizado. Tem gente que ele é um excelente profissional, irmão, é um excelente homem de Deus, uma pessoa espiritual, uma pessoa maravilhosa, mas ele é desorganizado. Ele é desorganizado, ele não tem planejamento nenhum. Ah, vamos construir essa casa, vamos. Não planeja para ver quanto vai custar, o que vai gastar, como que vai ser. Ele tem que fazer o planejamento, tem que planejar, tem que ser planejador e se organizar. Porque se você não se organiza, daqui a um pouco você vai estar sendo mal falado, porque você não paga suas contas, você esqueceu. Ah, pastor, mas eu esqueci de pagar essa dívida, e agora fui para o SPC, fui para o Serasa e tudo mais. Você às vezes até tem o dinheiro, mas você não foi organizado. Aconteceu comigo isso. Morava em Santa Catarina, um dia chegou o cara lá da energia lá para cortar minha luz. Eu paguei os talão antecipado e esqueci porque não tinha organização, não tinha um lugar para organizar as coisas. Aí eu teimei com ele, disse assim, peraí, não, eu paguei essa luz, fui lá, tinha pagado 2 meses anterior, e aquele mês tinha ficado para trás, porque estava lá no meio da papelada, uma bagunça de papel, de boleto vencido, outros não, porque, aí eu disse assim, eu preciso me organizar mais, para não passar vergonha e não ficar sem energia. Então tem que ter planejamento, tem que ter organização, amém? Você está comigo nessa noite, está entendendo? Amém? Para encerrar esse resumo aqui que eu estou falando para você, aí precisa ter atitude. Se não tiver atitude, irmão, tudo isso aqui, você pode ter todas essas coisas, mas não tiver ação, não vai resolver. Tiver o plano, mas não tiver ação, você planejou, você fez tudo certinho, escolheu a direção certa, fez tudo direitinho, mas não teve atitude, caiu tudo por terra. Mas tem gente, irmão, que é uma pessoa de ação. São homens de ação, são mulheres de atitude, mas agem no tempo errado, na hora errada, fala na hora que não é para falar, fala na hora que é para ouvir, ouve na hora que é para falar, e está tudo assim, então nós precisamos de um alinhamento. Nesses dias Deus está trazendo a sua igreja para um alinhamento, para que nós possamos viver melhor nessa terra, irmão, para nós poder ter uma vida mais saudável, não ter uma vida estressada. Você acha por que tem muitos pastores se suicidando? Eu não culpo o pastor somente, eu culpo às vezes as pessoas que estão em volta do pastor, que não sabe cuidar do seu pastor, que só traz problema, só traz jugo pesado, só traz confusão.
A gente precisa, eu falei outro dia aqui, irmãos, que tem pessoas na igreja que são os lançadores de rede e são os consertadores de rede. Alguns Deus vai levantar para você lançar a rede, para buscar o peixe, e outros Deus vai levantar nesses dias, vão para consertar a rede, para sentar. Consertador de rede o que é? Aquele que senta, paga o preço, ouve, fala, aconselha, abraça, chora, dá o lenço para a pessoa chorar, e assim por diante, cuide do coração da pessoa, ele conserta a rede. Então essa é a minha oração para esses dias, Deus levantar pessoas assim, irmãos, para que nós possamos ter uma vida mais saudável. E às vezes um dos motivos, às vezes, da pessoa se chegar ao suicídio, chegar à depressão, é porque a pessoa não é organizada. A pessoa quer fazer tudo sozinho, se acha que é o dono do mundo e consegue fazer, e não prepara ninguém, não dá chance para ninguém, porque tem medo de perder o seu lugar. Aí ele vai sobrecarregando. Nem o próprio Jesus, irmão, carregou tudo sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas ele preferiu fazer comigo, com você. Amém? Ele preferiu fazer com a gente. Ele preferiu trazer nós para esse entendimento, para que nós pudéssemos junto com ele desfrutar de tudo que ele tem para nós. Amém? Eu quero rapidamente, irmãos, aqui eu trouxe essa introdução aqui nessa noite, mas eu quero trazer aqui um pouquinho, quero ler a passagem que eu quero ler nessa noite, que está em Gênesis. Quero falar sobre esse tema. Não negocie o seu direito de governo por causa dos dias ruins. Está lá em Gênesis capítulo 25. Você achou? Diz amém. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 25 e versículo 27. Diz assim, ó: os meninos cresceram. Diga comigo, os meninos cresceram. Não, você pode fazer mais bonito. Diga, os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso, que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaque amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia, mas Rebeca amava Jacó. Certo dia, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou do deserto, exausto e faminto. Estou faminto, disse ele. Estou faminto, disse ele a Jacó. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho. Por isso Esaú também ficou conhecido como Edom. Está bem, respondeu Jacó, mas em troca, dê-me o seu direito de filho mais velho. Estou morrendo de fome, disse Esaú. De que me serve meus direitos de filho mais velho? Mas Jacó disse: primeiro jure que os seus direitos de filho mais velho agora são meus. Esaú fez um juramento e disse, e desse modo vendeu todos os seus direitos de filho mais velho a seu irmão Jacó. Então Jacó deu a Esaú um pedaço de pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu, levantou-se e foi embora. Assim ele desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém? Esta palavra, irmãos, deixa bem claro. Eu quero fazer um resumo aqui em relação a isso, para a gente poder ter um entendimento. Aqui deixa bem claro o que é, sobre o tema que eu falei, para você não negociar o seu direito de governo por causa dos dias ruins. O que você viu aqui nessa passagem que nós lemos, acabamos de ler? Esaú negociando a sua posição de governo, porque Esaú era o filho mais velho, era o primogênito, e o primogênito é que assumia a posição de governante. O pai morrendo, era ele que assumia o governo da casa, era ele que tinha o direito à parte maior da herança, tinha as regalias, mas era para o filho mais velho. Mas agora aqui, irmãos, por causa do quê? Por causa de uma situação, por causa de uma circunstância, ele negocia a sua posição de governo.
Mas por quê? Existe um motivo por que ele negociou, não existe? Qual que era o motivo que ele negociou? Que ele vendeu a sua primogenitura. Ele andava o quê? Ele andava frustrado, ele andava decepcionado, e ele estava muito cansado. Diga comigo, estava muito cansado. Gente, pelo amor, estão comigo ou não? Então diga comigo, diga, ele estava muito cansado. Participa, irmão, nessa noite. Você está triste, Jesus vai te alegrar até o final dessa mensagem. Ele vai te pegar, amém? Vai trazer para você a vida de novo, vai trazer o vigor de novo, o ânimo de novo, amém? Então existe um perigo muito grande, irmãos, pessoas que andam cansadas. Pastor, mas então eu não posso me cansar assim? Todos nós, até porque, irmãos, cansar não é problema, porque na verdade só se cansa quem está fazendo alguma coisa. Você já teve ouviu aquela pessoa, eu estou cansado de não fazer nada. Apesar de que tem gente que não faz nada mesmo, que anda tão cansado de não fazer nada. Aí essa pessoa é um problema, é um estorvo. Aonde ele estiver é um estorvo, porque ele está cansado de não fazer. Ele é um desocupado e fica azucrinando a vida das pessoas. Pessoas que é ocupada não tem tempo para tribular a vida de ninguém, irmão. Tem uns tribulosos por aí, irmão, que ele só gosta de atribular porque ele é um desocupado. Ele vive, então ele está cansado, está fadigado de não fazer nada e começa a tribular a vida das pessoas. Mas aqui, irmãos, o que eu entendo? No início desta palavra diz aqui, ó, que os meninos cresceram. Então nós estamos falando de maturidade. Eles cresceram. E Esaú se tornou. Porque você só pode se tornar alguém quando você cresce. Tem gente querendo se tornar alguma coisa sem crescer, sem amadurecer. Então aqui diz o texto que os meninos cresceram, e Esaú se tornou. Crescendo ele se tornou. Você só vai poder se tornar alguma coisa, só vai poder se tornar um grande homem de Deus, mulher de Deus, e assim por diante, quando você crescer, quando nós crescer. Se nós não crescer, nós não vamos se tornar. Então primeiro você cresce, depois você se torna, e depois você faz. E tem gente ao contrário, é o oposto. Ele quer fazer para depois ele crescer, para depois ele se tornar. Não vai resolver, não vai dar certo. Você está inverso, está invertida a situação. Então tem que primeiro crescer, se tornar e cumprir o seu propósito. É muito simples. Mas voltando aqui, Esaú estava cansado, estava muito cansado. Então o problema não é estar cansado. Sabe qual que é o problema? É para onde você vai quando você está cansado. Aonde você vai se refugiar quando você está cansado. Pessoas cansadas, irmãos, elas têm a tendência de negociar valores, negociar princípios, negociar os seus bens para poder se livrar da canseira. Esaú, além de estar cansado, ele estava com fome. Piorou, irmão. Tem gente que quando está com fome ele fica bravo. Você já viu alguém? Conheço, tem um amigo meu que ele sempre falava isso: pastor, eu não posso ficar com fome. Se eu ficar com fome eu fico bravo. Meu Deus, eu bato em todo mundo, bato no cachorrinho, bato nos filhos, eu viro uma treva. Tem gente que fica nervoso se ficar com fome. E não sei se era o caso de Esaú. Esaú estava cansado, estava com fome. Está com dois problemas sérios. Tem muita gente, irmão, que está negociando seus lugares, o seu lugar de governo, porque ele está cansado. O motivo de Esaú negociar o seu lugar de governo, a sua posição de governo, é porque ele estava cansado. Pergunta para o seu irmão se ele está cansado, que você está cansado. Irmão, o que Jesus disse lá em Mateus 28? Ele disse o quê? Vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu te aliviarei. Então o problema não é estar cansado, o problema é para onde, para quem você vai quando você está cansado. E Esaú, infelizmente aqui, irmãos, ele foi para a pessoa errada. Ele se dirigiu para a pessoa errada quando ele estava cansado. Para quem? Para quem estava de olho na sua posição. Já há meses, há muito tempo ele estava de olho, disse assim, ele estava só esperando a oportunidade. Sabe aquele cara que arma o laço? Eu cresci na roça, irmãos, e vi meus irmãos fazendo isso. Eles faziam o lacinho para pegar o passarinho, colocava lá a raçãozinha lá e ficava de longe esperando o bichinho vir ali, irmão. Ficava horas e horas, mas uma hora ou outro bichinho chegava ali, e chegava com fome e caía no laço.
E Jacó só estava esperando a oportunidade certa para poder puxar o lacinho e pegar a primogenitura, porque Jacó, tudo que ele queria, irmãos, era ser Esaú. Ele queria ser Esaú, ele queria vestir a roupa de Esaú, ele queria ocupar o lugar de Esaú. E ele, para o que ele queria, ele tinha tempo de sobra. Então, estar cansado é um problema. Mas aqui o problema de Esaú, irmãos, que ele estava cansado não só no físico, ele estava cansado emocionalmente. Então quando você trabalha o dia inteiro, você está cansado. E algumas pessoas aqui estão cansadas hoje porque trabalhou o dia todo. Mas você não sabe quando você está cansado fisicamente, mas você está animado mentalmente. Você chegou em casa hoje, eu tenho certeza que alguns de vocês dizem assim: olha, tempo chuvoso, dá vontade de não ir para a igreja hoje. Mas porque tinha algo mais forte aí dentro, a tua mente, você estava animado, você está animado, você decidiu a vir. Você não foi vencido pela canseira física, porque você não está cansado emocionalmente. Então o maior problema é a pessoa estar cansado fisicamente e estar cansado emocionalmente. Esaú estava cansado emocionalmente e fisicamente. Algumas coisas eu anotei aqui, irmãos, aqui no meu iPad. Eu quero ler com vocês. As nossas decisões selam o nosso destino. As suas decisões, cara, elas vão selar o teu destino. Elas vão definir aonde você vai chegar, em quem você vai se tornar. O caso de Esaú, a decisão que ele teve, que ele tomou, decidiu o seu destino. Sabe, no reino de Deus, irmão, você não tem como você ficar neutro. Quando você se decide a servir a Jesus, viver no reino de Deus, você não consegue viver neutro. Ah, pastor, eu estou neutro. Não está neutro. Ou você está edificando para o reino, ou você está desconstruindo. Ou você está servindo de bom exemplo, ou você está servindo de mau exemplo. Como pai, como amigo, como irmão, como pessoa, como cristão e assim por diante. Então não existe neutro. Ou você está se preparando para morar no céu, ou você não está se preparando para ir lá. Não tem como ser neutro, porque Cristo não é neutro. Cristo não pode viver neutro. Ele se tornou o Salvador do mundo. E Esaú, irmãos, aqui ó, ele fez uma escolha, e a sua escolha selou o seu destino. Ele se tornou um fracasso depois. Então Esaú, irmãos, ele sacrificou o seu direito de governo para satisfazer suas necessidades. Ele sacrificou o seu direito de governo, a sua posição de governo, para satisfazer as suas necessidades. Não sacrifique o teu direito de governo para satisfazer suas necessidades. Se você sacrificar o teu direito de governo, cara, para satisfazer por causa de um dia ruim, só por causa de um dia ruim, irmãos, Esaú perdeu o direito de primogenitura. Está lá em Hebreus, se você ler depois, lá não vou ler para não tomar muito tempo. Hebreus 12, 16, 17 diz que Esaú buscou com lágrima de volta, mas já era tarde. Depois que Esaú foi convencido pelo seu irmão, quando ele se tocou, irmão, quando caiu a ficha, que ele percebeu que ele não morreria por causa daquela fome, daquela canseira, já era tarde demais, ele já tinha perdido o seu direito. Ei, tem muita gente, irmão, que já é tarde demais, já perdeu muita coisa. Aí ele vai para a igreja fazer campanha para Deus restituir. Vou para a igreja para Deus me restituir o que eu perdi. E aí tem o cara lá que é treinado para isso, ele vai começar a pregar para você que Deus vai te restituir, e você vai começar a doar mais ainda, vai se atolar mais em problema ainda. Digo para você, irmão, que tem algumas coisas que vai ser restituída na tua vida, amém? Mas tem outras coisas que nunca mais vai ser restituída, e você vai ter que aprender a conviver com isso, vai ter que aprender a conviver com a perca. Algumas coisas Deus vai restituir, algumas posições. O caso de Esaú não teve jeito, perdeu para sempre. Perdeu para sempre. E tem algumas coisas por causa de vacila, porque ele era vacilão, irmão. Ele foi vacilão, cara. Ele vacilou, ele deu bobeira na hora errada. É como você entrar no Rio de Janeiro, na periferia lá, com o celularzão na mão, dando bobeira ali. Tu acha que vai durar quantos minutos lá dentro? Carteira um pouco fora do bolso, andando meio de qualquer jeito, dando bobeira ali, cara, vai cair, cara, vai cair por terra, vai perder até o seu tênis.
Então não seja vacilão. Você precisa entender que estamos caminhando em tempos difíceis, em tempo que o Jacó, irmão, está por aí de olho na sua primogenitura, está de olho no seu posto de governo. Mas quem é o Jacó, pastor? São meus irmãos na igreja? Não se preocupe com esses irmãos aí, porque se Deus te chamou para cumprir o propósito, não são os irmãos da igreja que vão tirar você do seu propósito, é Satanás mesmo, é ele mesmo que quer tirar você, ele quer roubar o seu posto de governo. E é por isso que nesses dias nós estamos trazendo isso para você. Nós temos nos posicionado nesses 7 dias aqui, irmãos, como eu já tenho falado aqui, para nós adorar, para nós interceder, para nós proclamar, para nós declarar e ensinar, orientar, para que nós cresçamos em maturidade, para que nós ficamos livres dessas situações, desses problemas. Deixa eu acelerar aqui, quero ver se eu consigo fazer um resumo daquilo que eu anotei aqui nessa noite. A canseira gera a possibilidade de anular o seu direito de governo. Quando você está cansado de fazer as coisas. Sabe por que Esaú estava cansado? Um dos problemas que ele estava cansado, que ele cansou, porque ele trabalhava por resultado. Ele trabalhava, ele ia caçar para ter resultado. Fica bem claro aqui o texto, ó. Isaac amava Esaú. Por que Isaac amava Esaú? Porque ele gostava da caça. E toda vez que Esaú vinha do mato, da selva, que caçava um bicho, preparava lá, oferecia para Jacó, Jacó elogiava ele. Aliás, o Isaac elogiava ele. Oh, meu filho é um bom caçador. Ele precisava de elogio para sobreviver. Ele trabalhava por resultado, porque tinha um velho lá em casa que precisava dele, que dependia dele, dependia da caça dele. Ele não podia parar de caçar, porque se ele parasse de caçar, o seu pai morria de fome. E ele precisava trazer a caça, porque o seu pai amava ele. Por que o pai amava? Não era porque era filho. O pai amava porque gostava do que ele fazia. Ei, deixa eu dizer um negócio para você, irmão. Você não pode ficar caminhando perto de pessoas que só amam teus resultados, que só amam você por aquilo que você oferece para elas. Faz uma análise, é tempo de você analisar, é tempo de você parar e ver o que é que está acontecendo com você. As pessoas que estão em sua volta, elas te amam pelo que você é, ou elas te amam pelo teu resultado que você dá? E aí você sempre vai ter que apresentar alguma coisa nova, vai ter que apresentar um serviço diferente, vai apresentar uma criatividade, para você poder ter o teu lugar, porque se você não apresentar, você perde o lugar para outro. A roda está girando, a roda gira, aí gira, se você não se movimentar, se você não fazer, você perde seu lugar. Ei, deixa eu dizer um negócio para você, no reino de Deus, você não pode perder o seu lugar, porque Cristo já conquistou o lugar na cruz, o seu lugar está em Deus. Você está entendendo isso? Diz amém. Aleluia. É isso que Deus quer fazer nós entender nesses dias, irmãos. E Jacó, Esaú não podia parar de caçar, porque senão ele perdia seu lugar. O pai parava de amar. Quantas pessoas, irmãos, que estão frustradas como Esaú, e pararam de ser amada, pararam de ser querida, pararam de ser acolhida, por causa que não deu mais resultados. É como objeto de descarte. Enquanto você produz, enquanto você está produzindo, estão te amando, mas quando você para de produzir, eles param de te amar. Irmão, eu digo para você que o seu lugar Jesus já conquistou na cruz. Você já tem o seu espaço, você já conquistou o coração dele. E conquistou o coração dele sem você fazer nada, sem você se converter, sem você se batizar, sem você se tornar um líder, sem você se tornar um pastor. Você já conquistou o coração do Pai. Ele já te amou antes da fundação do mundo. Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. E isso foi se tornando, irmãos, cansativo para Esaú. Ia caçar, e teve um dia, irmãos, ele era habilidoso na caça. Pense num cara que era caçador, mas tem um dia ruim. E nesse dia ele foi caçar e não caçou nada. Correu a selva inteira, andou pelo deserto inteiro e não matou nenhuma perdiz. Não matou nem um passarinho, nem uma rolinha, nada apareceu no caminho. Frustrou mais ele ainda. Você que trabalha por resultado, irmão, você que trabalha só para ter resultado e para mostrar que você está dando resultado, vai ter um dia que você não vai dar resultado.
Vai ter um dia que a caça não vai vir no teu caminho, não vai aparecer. E nesse dia, infelizmente, a caça não apareceu, não matou nada. E além de estar cansado, estava estressado a ponto de dizer assim: o que me adianta eu ter promessa? O que adianta eu ter promessa de ser o filho mais velho, de ser um governante? Olha a minha situação, sujo, cansado, com fome, caminhei o dia inteiro, estou exausto, estou esgotado. Estava terrivelmente nessa situação. E lá vem ele, dá para imaginar quando ele estava voltando para casa, sabe quando está com fome e cansado, desanimado, passo lento, aquele semblante descaído, aquele semblante triste, não era mais feliz. Porque quando você começa a trabalhar por resultado, irmão, no começo é ânimo puro, é alegria, é só vitória. Mas chega um momento na vida, irmão, que a coisa vai cair na rotina, vai se tornando desgastante, vai se tornando sofredor, porque você tem que fazer para mostrar. Irmão, não é isso que Deus está querendo de nós nesses dias. Você está entendendo isso? Diz amém. E nesse dia ele voltou para casa nessa situação. Diga para o seu colega aí, diga para todo o cansado: tem um Jacó no caminho. Seja vacilão não. Todo cansado, todo frustrado, todo aí, tem um Jacó esperando. Naquele dia o Jacó estava esperando. Montou a sua cozinha, irmão, bem no caminho que Esaú ia passar. E como não quer nada, está lá cozinhando seu guisadinho, e está lá fazendo, e fervendo, aferventando aquela lentilha, e só esperando que um pouco meu irmão vai vir. Eu tenho que conseguir, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Jacó era esperto, irmão. Ô menino esperto, cara, era terrível. E estava ele lá naquela estratégia. De repente o Esaú aparece, bobão, cansadão, que trabalhava só por resultado. E quando chega ali, ele sentiu o cheirinho de longe. O diabo sempre cria alguma estratégia, irmão, para te atrair. Se não era no caminho que Jacó tinha feito a cozinha dele, era em algum lugar estratégico que Esaú sentiu o cheiro. Tempero gostoso, sentiu o cheiro de longe. Esaú foi pelo cheiro, irmão. Sabe quando você está com fome, está chegando em casa e está sentindo lá no portão o cheiro daquela comida gostosa? Você quer mais aqui entrar, arrebentar o portão para entrar para dentro logo. O diabo às vezes atrai você pelo cheiro, irmão. Ele cria uma estratégia lá para te atrair, para te entreter, para te atrair para aquele lado. E você está necessitado, você precisa comer, cara. Tudo que você precisa agora é de comida. Tudo que Esaú precisa agora é descansar, que está exausto, e comer alguma coisa. Ele foi atraído pelo seu próprio desejo. Ele foi atraído pela sua própria necessidade. E quando ele chega ali, disse: meu irmão, coisa boa, isso aí deve estar gostoso, né? Está uma delícia. Pensa numa sopinha gostosa. Dá um pouquinho, disse assim: espera aí, eu te dou, mas com uma condição. Existe uma condição para isso. Você pode comer tudo se você quiser, mas tem uma condição. Mas qual é a condição, meu irmão? Fala aí, que eu estou disposto a pagar o preço que você quiser. Diz aí. Diz assim: a única coisa que eu quero é que você renuncie à sua primogenitura, o seu lugar de governo. Eu quero que você deixe o seu lugar de governo e transfira para mim esse posto que é seu. Esaú disse assim: mas espera aí, já pediu bastante, né, Jacó? Então tranquilo, então pode fazer o seu próprio guisado, pode fazer a sua própria comida. Mas ele não tinha matado nenhum passarinho, irmão, não tinha o que fazer naquele dia. Tem dias, irmãos, quando você não entendeu ainda, você vai negociar o seu posto. Você vai negociar, cara. Você está cansado, senão você não está satisfeito com a sua família, não está satisfeito com o seu emprego, não está satisfeito com a sua igreja, não está satisfeito com nada. Você está sempre criando problema. E aí então esse dia vai ser o dia exato que o inimigo vai te barrar no caminho e vai te oferecer. Vai te fazer uma proposta, vai colocar um guisadinho de lentilha no seu caminho, e nem precisa ele oferecer, e você vai ser atraído pelo cheiro, cara, e vai para lá. E aí está facinho demais. Depois que já sentiu o cheirinho, depois que já viu a comida ali, viu a lentilha ali fervendo, e estava saborosa demais, ele diz assim: agora está fácil. Jacó nem precisou fazer esforço. Quem sabe no começo, aquela negociação ali, Esaú quis fazer uma resistência, quis dizer não, mas não. Jacó disse: não, tudo bem, não tem problema não.
então deixa lá, eu mesmo comer isso aqui, e pode tocar a tua vida e seguir em frente se você não quiser negociar. Mas Esaú estava necessitado. Aí ele parou, pensou, disse assim: olha, eu estou exausto, estou cansado, e para que, ele desprezou, para que me serve esse lugar de governo, se eu não consigo governar nem minha própria vida? Eu estou andando aí exausto, estou matando bicho, matando animal, trabalhando exausto para trazer comida para o meu pai, e meu pai está lá para morrer, nunca morre aquele velho, para mim poder assumir o governo logo. Estou cansado, estou exausto de tudo isso, então eu te vendo, Jacó, então já dá aí a comida. Ele disse: espera aí, tem mais um negócio. Jacó foi sábio demais, cara, ele amarrou tudo certinho. É isso que o diabo faz, cara. Ele te coloca às vezes em situação para você nunca mais sair. Tenha cuidado com isso. Tenha cuidado com isso. Essa palavra aqui é uma palavra de advertência para você. Não só para você, para mim. Porque para mim poder transmitir aqui, eu tive que ser ministrado nesse dia sobre esta palavra. Jacó disse assim: tudo bem, mas primeiro existe um termo de responsabilidade que você precisa assinar. Amarrou os pontos. Você precisa comer. Você pode comer, mas primeiro vai ter que jurar para mim. Hoje a pessoa pode até jurar, mas não cumpre o juramento. Mas naquela época jurar, cara, não tinha mais volta. Tu vai ter que fazer um juramento. É como assinar um documento hoje e registrar no cartório a desistência do seu imóvel para alguém. Não tem mais volta. Depois que você desistiu, assinou, registrou no cartório, enquanto não registrou no cartório, tudo bem, mas depois que registrou no cartório, não tem mais volta. Pode chorar, implorar, pegar advogado, que nunca mais vai conseguir de volta. Tem uma condição: você vai ter que jurar. Faz o juramento. Jurou logo, cara. Faz o juramento, e jurou, e transferiu o seu nível de governo, a sua posição de governo para Jacó. Jacó amarrou as pontas, amarrou Esaú, para que nunca mais ele fosse restituído. Com aquilo ali, aquele juramento, se ele não jurasse, ele podia, era só uma conversa de boca. Mas depois que ele jurou perante Deus, perante tudo que era sagrado, ele fez um juramento perante o altar de Deus, aí não tinha mais volta. É isso que Satanás faz, irmão. Quando ele quer tirar você do seu posto de governo, para você não ser um governante, para você não ser uma autoridade, ele cria a situação e te coloca lá, que você talvez nunca mais pode sair de lá. Tu vai tentar restituir de volta, vai correr atrás, vai fazer esforço, mas talvez nunca mais consiga. Então nesta noite Deus está trazendo nós para um entendimento, para que você não negocie os seus valores por causa de um dia ruim. Quando Esaú parou para pensar, depois que comeu, foi para casa, ele comeu e levantou e foi embora. O tempo que ele perdeu negociando com Jacó, irmão, era tempo dele de poder ter ido para o seu pai, ir para a sua casa. O tempo que você perde às vezes negociando com manipuladores, irmãos, pessoas que estão manipulando você, pessoas que estão te entretendo, pessoas que estão te enganando, é o tempo que você pode correr para o braço do pai, para chorar tuas mágoas. Então não perca tempo chorando as tuas pitangas, chorando as tuas mágoas para pessoas erradas. Tem um pai que está lá, quer te receber no secreto e quer ouvir você. Procure pessoas certas para você poder abrir o seu coração e não perder o seu lugar de governo. Fica de pé na presença do Senhor nessa noite. Você está entendendo? Eu fiz aqui um monte de anotação, mas não pude falar quase nada do que eu anotei. Mas glória a Deus por isso. Que o Espírito Santo seja o condutor de tudo isso. Amém? Então não negocie valores. Não negocie. Porque agora Esaú caiu a ficha. Depois de um tempo, caiu a fichinha dele. Disse assim: agora quero de volta a minha progenitura. Quero de volta, porque agora ele descansou. Era só um momento ruim. Era só uma fase ruim. Ei, irmão, passe a fase ruim de pé. Passe a fase ruim orando, passe a fase ruim chorando, passe a fase ruim cantando, passe a fase ruim pedindo ajuda para alguém, mas não negocie o seu lugar de governo, porque esse momento ruim vai passar, irmão. Pastor, mas é um desejo muito forte, pastor, não dá para resistir. Suporta mais um pouquinho que vai passar, irmão. Esaú foi atraído, foi ludibriado pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade, pela sua necessidade. Não negocie a sua posição de governo, não negocie a sua posição de homem de Deus, de mulher de Deus.
por causa da sua necessidade. Pastor, mas há uma necessidade, pastor, mas essa necessidade pode ser suprida com outra coisa. Essa necessidade vai passar, esse tempo ruim vai passar, e você vai poder caminhar de volta, vai voltar ao normal. Não negocie, guarde isso no seu coração. Tem coisas na nossa vida que são inegociáveis. Não negocie valores, não negocie princípios, não negocie seu posto de governo. Esaú negociou, Esaú vendeu, desprezou a sua primogenitura, e resultou no quê? Se tornou escravo do seu irmão, porque a sua escolha definiu o seu destino, selou o seu destino para sempre. Lá em Hebreus diz ali que ele chorou com lágrimas, ele pediu com lágrimas, irmão, mas não conseguiu voltar. Então significa que tem coisas na vida, irmão, mesmo que você chore, mas as tuas lágrimas movem o coração de Deus. A gente vê muito isso. Chora que vai dar certo, chora para o pai que é só chorar que ele vai resolver. Não, tem coisa que não adianta chorar, irmão. Tem coisa que você pode chorar, pode fazer campanha, pode andar de joelho, pode fazer penitência, que não vai dar para voltar atrás. Agora é você acostumar, conviver com essa dor, conviver com essa perca, mas ainda continuar na presença de Deus para que tenha salvação. Mas vai ter salvação, pastor? Vai, claro que vai, mas você não vai ser um governante, você não vai passar por essa terra como só mais um que passou por aqui e não cumpriu o seu propósito. Aí vai chegar naquele dia e você vai dizer assim: Deus, mas eu tive lá. Diz assim: pois é, filho, você fez tudo menos o que você nasceu para fazer. Você fez tudo, você comprou, vendeu, construiu, conquistou, fez um monte de coisa legal, muito legal o que você fez lá, mas menos o que você nasceu para fazer. Hoje eu entendi, irmãos, tenho entendido que eu nasci para isso. Eu não quero negociar o meu lugar por nada. Acredito que você não quer negociar a sua posição. Fecha teus olhos, coloque a mão no seu coração, fale com Deus nessa noite. Não negocie seu princípio. O Jacó está por aí, tentando, de olho em você. Desde quando você nasceu, cara, desde quando você entregou a vida a Cristo, que você começou a dar passos para caminhar com Ele, Ele está de olho no seu lugar de governo. A igreja nesses dias vai começar a caminhar para um nível de governo, irmão, porque nós vamos nos submeter ao governo de Deus, para que nós possamos assumir níveis de governo. Não tem como Deus te colocar em posição de governante se você não se submeteu ao governo de Cristo. Precisa se submeter ao governo dele, e para se submeter ao governo dele, tu vai ter que fazer renúncia, vai ter que aumentar o seu nível de renúncia. Quando você aumentar o seu nível de renúncia, você vai aumentar o seu nível de intimidade com Ele. E quando aumentar o nível de intimidade com Ele, Ele vai começar a te colocar em lugares de governo, em posição de governo, em lugares de autoridade nele, em que você vai começar a exercer essa autoridade, e os principados e as potestades vão cair por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer nesses dias com a sua igreja, é levar em níveis de governos mais profundo nele, em níveis mais altos nele. Entre nesse propósito, entre nesse desafio nessa noite. Adore Ele, fecha teus olhos por um instante, esquece. Pastor, mas eu estou cansado, pastor. Faz uma análise para ver o porquê você está cansado. É por excesso de trabalho? É, pastor, é muita tarefa, pastor. Então faz uma seleção aí, irmão, e valorize a sua casa, valorize a sua família. Fique mais tempo em casa. Pare um pouco de estar com seus amigos, pare um pouco de estar em lugares aonde você pode ser relevante. Transfira a sua agenda, rasgue a sua agenda melhor, irmão, e começa a viver o tempo que Deus tem para a sua vida. Começa a desfrutar de tudo que os céus têm para você, em nome de Jesus. Esta é a minha oração nesses dias para você, para que os céus comecem a se manifestar sobre a tua vida. Ah, Espírito Santo. E quando você estiver no seu propósito, quando você entendeu, ainda que vai aparecer o Jacó no seu caminho, e mesmo que você esteja com fome, mesmo que você esteja cansado, você não vai negociar o seu lugar. Você vai dizer assim: não, eu já tenho lugar, e essa necessidade vai passar, esse tempo ruim vai passar, e eu vou me erguer de novo, e eu vou dar a volta por cima. Mas não negocie valores, não negocie o seu lugar, não negocie o seu lugar de governo. Que 2020
nós possamos nos submeter ao governo de Cristo, ao governo de Deus nesses dias. Espírito Santo, e quando isso acontecer, Ele vai nos dar a chave para nós abrir cenários, para nós abrir lugares, entrar em lugares aonde não entramos ainda. E eu profetizo isso na tua vida, que 2020 vai ser um lugar onde novos cenários vão começar a se abrir na tua frente, novos cenários vão começar a se abrir, novas oportunidades vão começar a surgir. Mas não desperdice as oportunidades, não desperdice a sua posição de governo. Espírito Santo, Espírito Santo, que a tua presença, Senhor, venha a ser manifesta nesse lugar, nessa noite, e que a tua igreja possa assumir, Senhor, esse nível de governo, esse nível de autoridade em ti, Senhor. Se eu passar pelo vale, acharei conforto